Amigos do Periscope, mais uma vez, boa tarde. Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa primeira transmissão diária. A anterior foi só o anúncio, não valeu. Nossa primeira transmissão diária acerca das dicas para a segunda fase da OAB em trabalho e processo de trabalho. Valeu? Bem, a gente vai falar sobre um tema que na primeira fase não é muito cobrado, mas na segunda ele é com mais frequência, é a prescrição. Nós vamos fazer outras abordagens sobre a prescrição, tá? Tipo, se ela pode ser decretada de ofício, como você responde isso na prova, mas por enquanto vai ser especificamente a prescrição em relação ao trabalhador menor, tá? O que acontece? Vamos só relembrar muito rapidamente o conceito de prescrição que a gente encontra no Código Civil, tá? No artigo 189. Assim, de modo bem simples, o que eu posso dizer? Quando, oi Eliana, tudo bem? Quando um determinado direito é violado, nesse momento em que o meu direito é violado, eu já posso ajuizar uma ação para que o meu direito seja restaurado, tá? Para que ele volte a ser reintegrado. Então, nesse momento em que eu posso ajuizar a ação, começa a correr o prazo da prescrição. Essa é a regra, é o que a doutrina chama de actio nata. No momento em que nasce o meu direito de ajuizar a ação, começa a correr a prescrição. Mas há exceções. O Código Civil prevê algumas situações onde a prescrição não começa a correr, ou se ela começa, ela para. São os casos de suspensão e de impedimento. Vamos só rapidamente fazer a distinção. Evelyn, boa tarde. Rapidamente, a distinção entre suspensão da prescrição, do prazo prescricional, e impedimento. O que acontece? Ambas são as mesmas hipóteses, só que se o prazo já começou a correr e acontece uma dessas hipóteses, o prazo para. Isso é suspensão. Se o prazo ainda não começou a correr e acontece uma dessas hipóteses, o prazo nem começa a correr. Isso é o impedimento. E esses, tanto assim que o Código Civil ele não separa, são as mesmas hipóteses para suspensão e impedimento. Hipóteses essas que a gente vai encontrar nos artigos 197 até 200 do Código Civil. Por exemplo, né? Nós temos lá, quando o credor é menor absolutamente incapaz, quando o credor se ausenta do Brasil em virtude de serviço público, quando o credor e a devedora são casados e ainda na constância da sociedade conjugal, entre pai e filho na constância do poder familiar, em nenhum desses casos corre a prescrição. Mas olha só, para um amigo entender bem a diferença entre suspensão e impedimento, e em seguida a gente vai examinar isso aí, como é que fica no direito do trabalho. Olha lá, imagine o seguinte, há uma dívida que vai vencer no dia 20 de dezembro deste ano 2015. O credor, no dia 15, quer dizer, antes da dívida vencer, ele sai do Brasil por motivo de serviço público. Quando chegar no dia 20, a dívida vence, o devedor não paga, mas o prazo da prescrição nem começa a correr. Por quê? Porque ele nem havia começado e já tem um motivo para ele não correr. O credor se ausentou do Brasil por motivo de serviço público. Isso é impedimento. Eu digo que houve impedimento. Mas imagine, amigo, que nessa mesmíssima situação, chegou o dia 20 de dezembro, a dívida venceu, o devedor não pagou, o credor ficou quieto, não tomou nenhuma providência, o prazo da prescrição começou a correr, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? O prazo começou a correr, mas aí, quando estava em curso, o credor se ausenta do Brasil por motivo de serviço público. O prazo para. Isso é suspensão. No primeiro caso, desculpe se eu troquei, acho que eu troquei. No primeiro caso, em que ele saiu do Brasil antes mesmo do prazo começar a correr, o prazo nem começa. Isso é impedimento. Se eu falei suspensão, amigo, me perdoe. Então, assim, o prazo não havia começado a correr, ele saiu do Brasil. Ele nem começa a correr, impedimento. O prazo já havia começado a correr, o credor se ausenta do Brasil por serviço público. O prazo para onde está, isso é suspensão. Pois bem, mas essas regrinhas são lá do Código Civil. Como é que isso funciona no direito do trabalho, no processo de trabalho? Nós vamos encontrar um caso peculiar de impedimento. Jennifer, tudo bem? Um abração para você que ficou chateada porque eu não lhe dei um alô ontem. Nós vamos encontrar na CLT um caso particular de impedimento, que é o seguinte, está no artigo 440. É quando se trata do trabalhador menor. O que acontece? Quando o trabalhador é menor, e olha só, lá no Código Civil não corre a prescrição
quando o credor é menor absolutamente incapaz, ou seja, menor de 16. No direito de trabalho, não. Basta que ele seja menor. E para a CLT, o trabalhador menor é aquele menor de 18 anos, ou seja, pouco importa que ele seja absolutamente incapaz, abaixo de 16, ou relativamente incapaz, entre 16 e 18. Não interessa. Se ele é trabalhador menor, se ele tem menos de 18 anos, não corre contra ele qualquer prazo prescricional. É o que diz o artigo 440 da CLT. Se o empregado, se esse menor ainda está trabalhando, não corre o prazo de 5 anos da prescrição. Se ele já foi dispensado e ainda não completou 18 anos, não começa sequer a correr o prazo de 2 anos de prescrição, ao prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho, ok? E como é que isso apareceu já na prova? Porque, repito, questão de prescrição aparecem com certa frequência. Isso já apareceu na prova e foi agora recente, apareceu no exame 15, foi a questão 3 do exame 15. Permita, meu amigo, dar uma colada aqui rapidinho na questão. Diz assim, Raquel Infante, vou ler a parte que interessa, que é essa da prescrição que não corre contra o menor. Raquel Infante nasceu em 5 de maio de 95 e foi admitida na empresa Asa Branca em 13 de maio de 2011, ou seja, ela tinha 16 anos, portanto, quando foi admitida, né? Tinha acabado de fazer 16 anos. Lá permanecendo por 4 meses, sendo dispensada em 13 de setembro de 2011, então ainda aos 16 anos. Em razão de direitos a que entende fazer jus e que não foram pagos, Raquel ajuizou reclamação trabalhista em 20 de dezembro de 2013. Em contestação, a empresa suscitou prescrição total extintiva, pois a ação teria sido ajuizada mais de 2 anos após o rompimento do contrato. A respeito do caso, responda de modo fundamentado. Analise se ocorreu prescrição total extintiva na hipótese, justificando. Olha só, a Raquel, ela completou 16 anos, né? 18 anos, desculpa. Ela nasceu em 5 de maio de 95, portanto, ela completou em 2013. Ela completou 18 anos em 5 de maio de 2013. Ela ajuizou a reclamatória em 20 de dezembro de 2013. Então o amigo tem que raciocinar assim. Em relação ao término do contrato, o contrato terminou em setembro de 2011. Em relação ao término do contrato, de fato, foram mais de 2 anos, porque o contrato terminou em setembro de 2011 e ela reclamou em dezembro de 2013. Mas não é isso que vai interessar. No caso da Raquel, ela era menor. Então, ela completou os 18 anos em maio de 2013 e é daí que eu vou contar. O prazo da prescrição bienal, da prescrição total, como a questão está chamando, prescrição extintiva total ou prescrição nuclear, é tudo a mesma coisa, aquela prescrição que de uma só vez mata todos os direitos do extinto contrato de trabalho, esse prazo é de 2 anos. Em regra, ele é contado a partir do momento em que o contrato terminou, mas não neste caso, ele vai contar a partir do momento em que a Raquel completar 18 anos, porque contra, repito, o menor de 18 não corre qualquer prazo. Resumindo a história então, a Raquel vai completar 18 anos em 5 de maio de 2013. A prescrição de 2 anos só estaria consumada em 5 de maio de 2015. Como ela reclamou em dezembro de 2013, então ela reclamou dentro do prazo bienal, não houve prescrição. Raquel, seja feliz que você vença a sua ação. Meus amigos, essa aí, repito, foi a questão que apareceu, a questão 3 do exame 15, ok? E nós vamos voltar ainda hoje falando sobre um outro aspecto da prescrição que já apareceu também cobrado esse aspecto umas 2 ou 3 vezes. Devo entrar em transmissão hoje por volta das 20 horas aqui de Manaus, 22 horas de Brasília. 5 minutos antes, 5 minutos depois, mas em torno das 20 horas. E agora, para quem está aqui em Manaus, vamos curtir esse nosso frio maravilhoso, só que não. Para quem está em outro lugar, um abraço a todo mundo e até lá.